Uma saudação de boa noite para todos, em nome de Jesus, amém. Nós vemos aí que tudo que está acontecendo, né, são sinais da volta do Mestre, da volta de Jesus. E eu quero só refrisar aqui dentro da Bíblia, né, porque muitos vão precisar, né, muitos vão procurar, né, aonde é que está escrito, muitos vão questionar, né, glória a Jesus, e eu quero deixar aqui, né, dentro dessa bússola, que aqui está a minha vida e a vida de todos, que muitos jogam fora, muitos desprezam, muitos não querem ouvir, não querem dar crédito. Olha, aqui está toda a nossa história, toda a nossa vida, tudo quanto está para acontecer, tudo quanto vai acontecer e tudo quanto já está acontecendo. Então nós vemos aí, né, o que já se passa no mundo. Nós estamos no princípio das dores. Nós estamos vivendo aí por aí, por esses países, a Síria, a China, né, como nós vemos aí o que está acontecendo com os cristãos, como está acontecendo com o pessoal de lá, a França e todos esses países, né? Aqui no Brasil ainda não se atingiu essas coisas, mas já está acontecendo as perseguições, né? Alguns rumores de guerras também, terremotos também, né? Destruição de casas por conta de chuva. Então, meus queridos, tudo está aqui, nada sai daqui, tudo que está aqui vai se cumprir. A palavra de Deus diz que os céus e a terra vão desaparecer, mas essas palavras aqui, elas vão permanecer para sempre. Eu não falo só da Bíblia, só desse livro, porque se você molhar na água, vai destruir. Mas a Bíblia, você veja que ela não se destrói, mas ela tanto vai permanecer na terra, a Bíblia, como ela vai permanecer no teu coração se você guardar ela. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Se você ouve a palavra de Deus, você guardar, você vai levar isso até esses dias e até os dias finais. Mateus, capítulo 24, glória a Jesus, vai dizer: o sermão profético, o princípio das dores, porque o princípio é lá ali era Jesus dando as instruções para os seus discípulos, era na época, né, a década de anos, né, quando Jesus estava na terra, passando ali para os discípulos e para as pessoas que ouvia. Então lá tinha sacerdotes, tinha saduceus, tinha muitos homens de Deus, tinha aqueles que perseguiam Jesus, que estavam ali ouvindo a verdade, né? Glória a Jesus. Hoje eles estão vendo. Então diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. As estruturas, as pedras bonitas, as igrejas bonitas, os castelos, os prédios, né, bonitos. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Naquele momento, Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando dele. Jesus estava falando que ele ia, né, o templo que era ele, ia ser destruído, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas aqui adiante, no versículo 3, vai dizer: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, em particular, você veja que é uma intimidade, era só eles, os discípulos e Jesus. Então, Jesus ia passar o segredo para eles, os seus discípulos, e os discípulos iam passar para a geração. Que diz? Dizendo-nos, os discípulos queriam saber: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Da vinda do Senhor, qual será o sinal? E do fim do mundo.
Então Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus disse: tenha calma, fique quieto, descanse, que ninguém engane vocês. Naquela época, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso hoje, desde aquela época, Jesus ainda estando na terra, ainda não acontecia, porque o próprio Filho de Deus estava na terra. Depois que Jesus foi, depois que Jesus ressuscitou, voltou de novo, encheu ele de Espírito Santo, agora sim já vai começar se cumprir a palavra de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, nós já vemos muitos, dizer que é o Cristo, é o Henrique Cristo, e quantos outros por aí que faz prodígios de milagres e maravilhas, Então, isso são sinais que Jesus está brevemente prestes a voltar. Continuando, vai dizer: e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis rumores de guerras e outros rumores de guerras. Olhai, não vos assustei quando verem as guerras e rumores de guerra, uma guerra atrás da outra. Não se assuste, isso é só o sinal de que Jesus está voltando. Não se assuste, porque é mister que isto tudo aconteça. Isso tem que acontecer. Não adianta você orar, não adianta você, ai, Jesus, tal. Não adianta você querer parar o que está escrito aqui. Não adianta. Para com isso. Ninguém com oração, nem com nada vai parar. Ai, mas vai mudar, tudo vai mudar, Jesus é misericórdia. Calma, ele é misericordioso, sim. Para me ajudar e para te ajudar, para me socorrer e te socorrer. Mas primeiro você tem que enxergar ele. Louvado seja o nome do Senhor. O que está aqui, você tem que entender e compreender. Tem que se cumprir, sim, de ponta a ponta. Apocalipse, capítulo 1, diz que tudo quanto está escrito neste livro, que ninguém rejeite, porque tudo isto tem que acontecer. Veja bem. Vamos deixar aqui para, louvar, não sei se ter paciência, glória a Deus. Eu não sou uma mestre, mas Jesus, quando toca no coração da gente, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Então, Deus revelou a Jesus, o seu Filho, para que Jesus viesse contar aos discípulos o que deveria acontecer brevemente. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. O anjo veio, notificou e passou a revelação para João, João, servo de Deus. E aí ele foi e passou para a igreja, o qual testificou da palavra de Deus. Ele viu e testemunhou a morte de Jesus e a ressurreição também. De Jesus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo que ele tinha visto. Então ele viu tudo. Cristo e de tudo que tinha visto. Versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro, e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê e guarda. Mateus capítulo 24, aleluia, o versículo 7, Nós estávamos lendo o versículo 6, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Versículo 7 diz: portanto, se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes
e pestes e terremotos em vários lugares. Isso já está acontecendo, não é verdade? Vê aí Brumadinho, né, que se destruiu de lama, gente. Você já viu uma cidade por inteiro ser destruída de lama? Lama? Pera ainda, um enchente, um tsunami de lama. Pode ter a mão do homem, mas saiba que antes de passar pela mão do homem, primeiro tem que vir, ó, a ordem lá, ó. O que foi que Jó, quando Deus estava reunido lá com os anjos, e Satanás chegou lá e disse, Deus já sabia de onde ele vinha, claro que ele vinha da terra, né? Então, o que foi que Deus perguntou a Jó? Onde tu estava? Estava dando uma voltinha na terra, dando uma passeada na terra? Então, o que foi que Deus perguntou a Jó, a Satanás? Tu viu meu servo Jó? Ele é temente. Mas é porque ele tem tudo, né? Então vai lá e toca em tudo que ele tem. Só podia tocar se Deus permitisse. A Bíblia diz que não cai uma folha na terra sem a permissão de Deus. Então tudo que acontecer e que acontece é a mão de Deus. Não adianta questionar, não adianta que se escabelar, gritar. Tá em Cristo Jesus? Tenha calma, glorifique. Se tiver desconcertado, se conserte, porque Jesus está voltando. É sinal de que Ele está chegando para arrebatar a sua igreja. Temos que se consertar, eu e você, ou quem tiver, né? Temos que orar para que nossa família venha se aproximar de Deus verdadeiramente, né? Então diz aqui, né? Haverá fome e peste em vários lugares. Versículo 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o começo. Então, o começo. Nós estamos chegando numa profecia apocalipse. Isso que está acontecendo na China, né? É forte isso aí. Então, são essas pestes aqui, ó. Haverá fome, onde a gente já vê, e pestes. Pestes são pragas, as pragas, né, mandadas, né? O anjo, né, desceu com a sua taça e derramou da ira de Deus, né? Está escrito lá em Apocalipse, né? Louvado são nos selos que foram abertos. Louvado seja o nome do Senhor, como me lembro, depois eu vou passar isso aí. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Então, isso é uma das taças que estão sendo derramadas sobre esses países. Glória a Jesus, né? O versículo 9 diz, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e matarão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você vê aí os cristãos, né? Os cristãos por aí afora, por aqui também, viu? Já tem, não tá assim acontecendo que nem acontece lá fora, né? Mas já tem também, aqui é expulso de igrejas, se você falar a verdade. Tem umas pessoas aí, né? Que se dizem líderes, que expulsam da igreja, porque eles estão do outro lado. Não é do lado de Cristo, é do outro lado, encoberto debaixo da Bíblia. Então, isso aí é nação contra nação, né? Reino contra reino, é um reino contra outro. Está se dividindo ali o reino de Deus. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, serão odiados. Então você vê aí cristão morrendo por conta do nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Mateus capítulo 5, versículo 2 diz, bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo nome de Cristo, porque dele já é o reino do céu, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, por causa do meu nome, do nome de Jesus Cristo. Versículo 10 diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Você vê aí, né? Acontece muitas coisas dentro das igrejas, viu? Um escândalo, um irmão contra o outro, e tem briga, e tem tabefe na cara, tem tanta coisa, minha gente, que acontece. Então, isso é sinal da volta de Jesus. Uns se odiando, uns irmãos com os outros. Isso não é nada demais, não. É sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando, igreja. É tempo de acordar, é tempo de despertar, aceitar Jesus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto.
Aleluia, glória a Jesus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se possível, não, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O pecado, né? O pecado carnal, o pecado do adultério, né? De tanta coisa, e você diz, oxente, mas tal. Eu tenho visto muitos casos assim, mas aí pronto, aí sua fé vai abalando, vai se esfriando, e oh Jesus, não, se acalme. É sinal de que Jesus está voltando. Coisas piores e terríveis estão para acontecer, mas essas coisas mais terríveis que estão para acontecer, isso é quando a igreja for arrancada da terra, quando o Espírito Santo de Deus sair da terra junto com a igreja, né, com os fiéis, for arrebatados, e aí ele vem, se senta no santo templo, né, glória a Jesus, e aí é onde cai a devastação, tudo vai ser. Quando o povo estiver dizendo, está tudo em paz, não tem mais guerra, está escrito lá em Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí é onde vai cair toda a destruição sobre a terra. Glória a Jesus, eu estou passando aqui só, né, uma pincelada aqui, louvado seja o nome do Senhor, para você não ficar tão assustado, mas aceitar Jesus se você não aceitou ainda, né? Porque somente Ele é a única saída, né, da infelicidade de muitos. Ele é a passagem, Ele é a porta do céu. É muito importante isso aqui, viu? Jesus, não tem Maria, não tem José, não tem Sebastião, não tem Antônio, não tem nenhum desses pode salvar vocês. Só Jesus. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Então, Jesus, ele também disse, eu sou a luz do mundo. Ele veio trazer luz para todos aqueles que estão em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é a passagem. É o passaporte de você ir para o céu. Aceite a Ele. Não demore, não. Pare de pensar na carne. Pare de pensar nas suas vontades. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque Ele enquanto Ele está perto. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a tua família. Que o Senhor venha abençoar o teu lar. Que o Senhor venha abençoar os teus projetos, os teus sonhos. E que antes de Jesus voltar, em nome de Jesus, Ele venha salvar toda a tua família, colocar dentro da arca. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus Cristo, diante da palavra do meu Deus, em nome de Jesus. Amém.